Galera, eu tava dando uma passadinha aqui no Reddit, né, lá de Kagero-jitsu Ryukusha, e de repente, do nada, eu vi uma parada interessante. As pessoas em que o Cid tem mais respeito, né, e tal, quem ele respeita de fato. Te confesso que, cara, eu me surpreendi quando vi o número de pessoas ali, inclusive gente de fora do Shadow Garden, que o Cid respeita mais do que, sei lá, uma das 7 sombras, por exemplo. E, pô, a gente sabe como é que o Cid é. Ele não é o tipo de pessoa que é de se respeitar todo mundo aí, principalmente pelo fato de, pô, ele ser a eminência das sombras, ser o mais brabo de todos, mas o cara também não é arrogante a ponto de não respeitar ninguém. Tem muita gente que ele respeita sim. Então bora conferir aqui do que ele menos respeita até a pessoa que ele mais respeita nessa história. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, é engraçado a gente parar pra falar disso, né? Falar de um pouquinho do porquê quem o Cid respeita ou não respeita, por conta de até os inimigos estarem entrando nessa lista aqui, tá? Tem inimigo que assim, ele até chega num ponto de não respeitar, ser tipo assim, respeito menos do que zero, saca? De simplesmente odiar esses caras a um nível hard. Mas tem inimigo que ele respeita também. Tem cara que assim, que ele já lutou contra e manteve um respeito muito top. A gente vai começar então direto pelo Zenon. Como eu falei pra vocês, é do menos respeitado pro mais respeitado, e o primeiro aqui é o Zenon. O Cid não respeita o Zenon nem um pouco, simplesmente porque ele era muito fraco. Ele usou lá aquelas pílulas dos diabolos pra poder obter energia, né? Fora de toda a covardia que ele fez com a Alexia. Ele foi lá, pegou, sequestrou a garota, por aquele esquema todo de planejado que ele fez lá. Mano, isso aí foi um dos ápices pro Cid odiar ele. O engraçado aqui foi ver o Cid encontrando ele sem querer, né, lutando com ele, fazendo o cara usar a força toda das pílulas e tal, e derrotando ele com um único golpe. O próximo é Lutheran, cara. Eu acho que esse cara aí é, mano, passível de ser odiado por qualquer um. Principalmente pelo Cid, porque tava genuinamente irritado quando ele descobriu o que o Lutheran tinha feito com a mãe da Sherry, né? Porque, porra, a mãe da Sherry tava pesquisando os artefatos e tal, e ele destruiu. Só que olha só, enquanto o Lutheran, ele era visto como um homem humilde, um homem gentil pro público, né? Com um relacionamento próximo com a filha adotiva dele, a Sherry, que ele sempre tentou apoiar ela nas atividades, incentivar todas as interações sociais. Cara, tudo isso era só uma fachada. O que ele fazia era encobrir a verdadeira natureza dele, já que o verdadeiro Lutheran, ele era, na verdade, uma pessoa sem coração, uma pessoa faminta por poder, lamentável, meu amigo. Tendo sido principalmente o 12º cavaleiro das rodadas lá, no auge dele, né, antes dele ser rebaixado devido a uma doença que ele teve, ele estava completamente obcecado por recuperar essa antiga glória dele. Por isso que ele fez aquele paranauê todo. Ele expressou o seu orgulho por ter matado a mãe da Sherry, fazendo dele um verdadeiro psicopata, o que acabou enojando o Cid e chamou a atenção dele para algo desagradável, né? Depois dele temos o Getan. O Cid acha que o Getan é o cara que roubou ele. Pois é, isso deixou o Cid muito irritado. Mas isso é só parte ali do que o Cid achou dele, tá? Porque o fato do Getan ter sido convencido aí por parte da filosofia de que se você não quer que nada seu seja roubado, você tem que roubar os outros, até mesmo ele começou a tratar os subordinados dele com um total desprezo e mataria o subordinado caso eles falhassem, coisa que, por exemplo, o Cid não faz. Isso é a diferença de um vilão para um herói, hein, galera? Porque muita gente acha que o Cid é um vilão, mas ele não é, não. O Getan, na verdade, ele ficou profundamente invejoso do poder do Cid. No caso, como o John Smith, né? Ele desejou que tivesse esse poder aí, que pudesse salvar aqueles que ele amava. Mas no fim acabou que foi ele que foi de ralo aí pelas besteiras que ele fez, principalmente ter sequestrado lá a Yukimi. Depois dele temos o Perv Ashrat, um cara que eu também não fui com a cara desde que eu vi ele pela primeira vez. O Cid achou o Perv como um ser humano desprezível, irmão. Ele inicialmente parecia ser um intelectual, um cara bem respeitado, que tinha um comportamento educado, uma fala suave. Só que na verdade ele era um planejador, um traiçoeiro de uma natureza manipuladora absurda. Ele não tinha lealdade a ninguém além de si mesmo, sacou? Ele estava inclusive quase disposto a usar qualquer pessoa ao redor dele como se fossem peões para promover suas ambições. Inclusive ele mudaria de lado se isso significasse beneficiar a si mesmo. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa necessária e não pararia até que ele alcançasse os seus objetivos. E isso inclui manipular, matar alguém, especialmente de Midgar e a sua princesa, por exemplo. Então assim, dá pra ter um desgosto desse cara. Próximo, Grease, um outro cara meio fraco, né? A gente pode falar que ele segue a mesma linha de lógica do Zenon, tá? O fato dele ser muito fraco gerou uma certa angústia aí no Cid. O Cid achou que ele era um cara tão fraco que pensou que o Grease, cara, era só um bandido comum. Por isso ele acabou, mano, não fede nem cheira pra ele, tá ligado? Tava nem aí, literalmente indiferente contra esse cara.
Outro maluco que é um cara que assim, apareceu, mas foi muito rápido, foi o Crimson. Sinceramente, eu tenho até pena desse cara. Sabe por quê? O Cid matou ele tão rápido que ele não conseguiu nem dizer uma palavra. O cara não conseguiu nem se expressar, falou absolutamente nada. Ele não teve tempo de planejar alguma coisa pra poder derrotar o Cid sequer. Ele só soube da existência do Cid. Ah, realmente, quando o mordomo dele chegou, falou que tinha um cara diferente ali atacando e tal, ele falou, parece que nós temos um visitante. E foi de rala logo depois. No episódio seguinte já estava morto já. Então, o que eu vou dizer? Agora entramos numa questão de respeito com uma pessoa que é até respeitada pelo Cid, mano. Que é o Jaga. O Cid fica por aí com ele, andando e tal. Ele se encaixa, né, naquele personagem mob, né, o personagem defunto, e acaba sendo o amigo inocente do Cid. O que, de certa forma, também encaixa com o Ryoro, né, que é o outro amigo inocente dele. O Cid considera ele um perdedor. Sim, mas ele ainda compra presentes pro garoto, né. Os dois, os três ali, são amigos. Então, meio que o Cid sempre tenta alegrar eles. Tirando lá no volume 5, né, que o Cid jogou cartas, trapaceando ali, roubando o dinheiro de cada um dos dois meninos. Mas faz parte. Tudo bem. Se nem a Gama impediu o Cid de roubar as moedas, quem dirá esses dois aí? Pelo menos o Cid tem um mínimo de respeito por eles sim, por conta de serem os dois amigos, apesar de serem meio, né, largados na vida. Outro que o Cid desenvolveu um respeito foi o Juggernaut. Pois é, apesar do primeiro encontro deles lá na Cidade Sem Lei, né, no início o Cid não viu o Juggernaut como absolutamente nada, alguém insignificante, né, ele começou a desenvolver as coisas depois que o Cid ganhou, assim, o mínimo de respeito, né, considerando ele um lutador bom o suficiente para que ele conseguisse distrair a Delta por algum tempo. Porque o Cid, quando ele queria mandar a Delta embora, quando ele estava com o John Smith, ele mandou ela literalmente lá, ó, e atrás do Juggernaut na Cidade Sem Lei. Só que isso é porque a Delta acabou com ele, não teve jeito, ele só conseguiu segurar ela, mesmo sendo um dos lutadores mais poderosos de lá. Então, perdeu seus méritos no final das contas, né? Um que você poderia não achar que entra na lista, mas entra, é o Sr. Kageno. Pois é, o pai do Cid. O Cid, cara, é uma pessoa cínica em relação ao pai dele, Cariacão, que não tem muito respeito por ele. Só que assim, não passa muito dessa parada porque o que acontece é que o Sr. Kageno, ele é um homem covarde, é um homem negligente, que constantemente tenta sair das suas responsabilidades como chefe de família. Mesmo ele fingindo ali sempre pensar criticamente nas coisas, quando um problema surge, ele rapidinho, ó, rapa, meu irmão, mete o pé, ele recorre a algumas desculpas, tenta se distanciar do problema. A negligência dele, a covardia, também afetam ele negativamente no seu relacionamento com a sua família, com nenhum dos seus filhos respeitando ele, enquanto a esposa dele, porra, fica sempre boladona, ele vê ele como um fracote mesmo, a esposa e o filho, a Claire também é da mesma forma. Embora ele não coloque nenhuma responsabilidade sobre si mesmo, o Sr. Kageno ainda tem hipocritamente expectativas para os seus filhos, que sejam diferentes dele. Isso é visto como ele negligencia o seu filho, o Cid, né, devido à sua aparente inépcia aí, enquanto se concentra na filha dele. No entanto, também foi visto uma outra parada quando, por exemplo, a Claire foi sequestrada, que ele também abandonaria a Claire se convier a ele, entendeu? Pô, o cara não vai simplesmente ir atrás dela. Se ele não recebe, não assume o papel de cara de homem da família, ele vai fazer isso? Não vai. Outra que entra depois dele é a Annie Rose, cara. A Annie Rose, o Cid, ele ficou impressionado que além de si mesmo, apenas a Annie Rose conseguiu vencer alguém no torneio de Deus que aconteceu. Como uma orgulhosa espadachim, a Annie Rose, ela se apresentou como uma cínica, uma pessoa distante, né? Quando ela conheceu a primeira vez lá o Mundane Man, né, que era o Cid disfarçado, ela até assumiu que ele não era uma pessoa habilidosa como espadachim, condescendente ali, né? E disse isso pra ele. Mas apesar disso, ela é uma boa pessoa no fundo e sempre interviria para defender qualquer outras pessoas, especialmente aqueles que ela involuntariamente colocou em apuros. Só que, galera, ela nem sempre foi assim, porque há muito tempo no passado ela foi uma pessoa apaixonada por espadachins, deixou a sua casa para poder se tornar mais forte. Só que o tempo que ela passou vagando pelo mundo, não conseguiu encontrar os espadachins, né? Ela acabou não conseguindo enfrentar qualquer oponente que pudesse combinar com as suas habilidades. Isso fez com que seu amor pela espadaria desaparecesse. E foi somente quando ela conheceu o Mundane Man que ela finalmente encontrou um oponente digno e mostrou que seria capaz de mudar a sua opinião quando enfrentou esse carinha aí. Uma vez que isso aconteceu, né, eles rolou essa luta, ela ficou confusa e de repente ficou, tipo assim, mudou, né, quando os dois se encontraram depois. Quando ela foi derrotada nas mãos do Mundane Man, ela recuperou esse amor dela por os espadachins antes de sair de casa. Já que a gente está falando de guerreiras, temos que falar da Iris Midgar. Pois é, o Cid respeita bastante a Iris, pelo menos respeitou no início. Só que isso se transformou numa certa decepção quando ele lutou contra ela. Porque, cara, o Cid amassou e muito a Iris. E convenhamos, né? A Iris era amplamente conhecida como uma das espadachins mais fortes dentro do reino de Midgar, a mais poderosa, tendo sido a melhor aluna da academia lá, né? Só que ela admitiu ainda depois abertamente que as suas habilidades não estavam nem perto do nível de figuras lendárias.
várias, como o caso da Beatrix e agora do Shadow, que são considerados o auge do espadachim. Engraçado, o Cid nem demonstra isso, mas é engraçado, por exemplo, ele lutando com a Alexia lá, ele só usa um estilo padrão, que inclusive ela copiou dele do passado. Mas beleza, vamos pra próxima aqui, que seria a Sherry Barnett. Já falamos do pai dela, agora a gente tá falando dela. Cara, o Cid ele cuida da Sherry, cuidou dela, protegeu ela consistentemente dos terroristas, principalmente do próprio pai dela, por isso que ele matou ela, pelo que o pai tinha feito com a mãe. O problema é que ele não sabe que a Sherry agora desenvolveu um senso de ódio pelo Shadow, por conta de ter feito aquela parada com o Terran, de uma forma absurda, assim, obsessão mesmo. E mais pra frente, as expectativas do Cid até podem mudar, caso a Sherry decida entrar pros Diabolos, porque ela ainda não retornou pra história, e a gente não sabe o que vai rolar. Depois dela temos Alexia Midgar. O Cid acha que ela é uma garota muito irritante, mas respeita bastante a sua esgrima. Acontece que a magia e a forma de espadachim da Alexia são notadas como medianas, tá ligado? Só que ela teve muito esforço, ela conseguiu subir nas fileiras ali, se tornando uma das principais alunas da Academia Midgar, e além disso, cara, como observado pela irmã dela, ela é bastante habilidosa em questões políticas, né? Mas não tem nenhum poder real nesse espaço. Se ela tivesse, ela conseguiria ir mais longe. A Alexia na superfície se mostra ser uma jovem bem educada, que tá sempre na academia, mas na verdade ela é bastante mimada, abrasiva, né? Ela sempre olha para os outros pensando que eles poderiam ser, por exemplo, facilmente comprados aí, né? Se ela oferecesse dinheiro para eles. E isso é até melhor exemplificado com o relacionamento dela com o Cid, que ela costumava evitar alguns avanços indesejados. Mas ela é, na realidade, uma princesa extremamente sádica, que para esconder suas próprias frustrações, né, de ser uma pessoa inferior, ela gosta de se sentir superior. E isso é um problema, porque resultou em alguns sentimentos de inveja, sendo constantemente comparada com a irmã dela, com a Iris, e o seu desejo de que as pessoas vissem ela com base nos seus próprios méritos só aumentava. Só que depois de passar um tempo como casal lá com o Cid, ele começou a mostrar para ela um lado mais gentil. Assim ela começou a desenvolver respeito por ele e tal, e ele também começou a desenvolver um respeito por ela. Outra que apareceu agora na última temporada que teve foi a Mary, cara. Olha só, o monólogo da Mary foi uma inspiração para as ações do Cid durante o arco da Lua Vermelha lá. O Cid não tem nada contra a Mary, pelo contrário. Ele ficou muito feliz, inclusive, por ter visto ela, apesar de tudo. A Mary se manteve firme, preocupada lá, né? O exemplo da Claire, que estava procurando ali, tentando defender ela durante a busca pelo Cid, né? O suposto Cid sequestrado, para poder reviver a Elizabeth. Então, ainda assim, ele criou um respeito por ter defendido a irmã dele. Outra aqui é a Nu, galera. Nu, o Cid ficou muito impressionado com ela. Uma recém-chegada que garantiu o top 20 do Shadow Garden assim, ó, no estalo de dedos. Fora que a Nu, cara, também é uma jovem muito obediente, uma jovem trabalhadora, que sempre interage com seus superiores e clientes com aquele lindo sorriso dela. E debaixo dessa personalidade aí, no entanto, tá um lado mais sombrio, que isso pode ser até bastante cruel, mas não é com todos, é com seus inimigos, especialmente aqueles que menosprezam exatamente o seu amado mestre, o Shadow, cara. Por isso que o Cid tem um enorme respeito por ela, acima de tudo ela defenderia ele. A Rose entra depois dela. O Cid, ele desenvolveu um certo respeito genuíno pela Rose, depois que ela se rebelou contra o casamento lá do Duque Perry, e aí teve aquela entrada lá pro Shadow Garden, né? Apesar dela ser o tipo de pessoa bem chata em relação ao Cid, que a gente tá falando, por conta de ser apaixonada por ele, ficar em cima dele toda hora, aquele negócio que, tipo, desgruda. Ela ainda assim é uma lutadora bem forte, cara. É uma mulher de coração bom, uma mulher que quer fazer a justiça. Por isso o Cid acaba respeitando bastante ela, principalmente depois que ela se torna rainha lá do reino de Oriana. Eta também tá depois dela, e não é a última, galera, ainda tem mais gente. O que acontece é que, tipo assim, o intelecto da Eta superou até mesmo a compreensão do Cid. Por isso ele desenvolveu esse respeito por ela. Só que a gente tem um problema. Ela tá nessa posição aqui justamente porque acontece que ela é meio doidinha da cabeça, né? Quando se trata de querer fazer experimentos, principalmente com outras pessoas. Caso lá do volume 6, mais recente, ela falsificando a assinatura da Alpha pra sequestrar a Kanye e, mano, deu mó doideira, ela brigou com os outros Shadows lá, né, deu mó treta, realmente. Só que apesar de tudo, ela é muito boa, cara, em decifrar códigos, tecnologia e algumas experiências no geral. Melhor até do que o Cid, como a gente já falou, o que torna ela respeitada por ele. Acima dela temos a Beatrix. O Cid respeita a força da Beatrix pra caramba, admitindo que ela estava bem próxima em força, não com ele, com os seus subordinados. Apesar dela ser completamente dominada pelo Shadow, lutando mesmo junto com a Iris lá, né? Mas o Shadow também reconheceu que o poder da Beatrix era superior. Lógico que ainda faltava muito, né? A lacuna gigantesca para alcançar o poder dele, mas ainda assim ela merece esse respeito. Uma pessoa que ela respeita mais do que ela é a Elizabeth. A Elizabeth, cara, foi uma das oponentes mais fortes que o Cid enfrentou na vida. Isso foi até o que chamou mais atenção dele, tá? Principalmente por conta dele ter que
lutar um pouco sério. No final das contas, acabou que ele também salvou a Elizabeth, então passou a respeitar ela e vice-versa, né? Ela também respeita pra caramba ele. Foi uma luta incrível e que rendeu uma certa amizade aí pra ele, tanto que depois, falando da Cidade Sem Lei agora, a gente já entra na Yukimi, que veio de lá. O Cid gostou de interpretar ali o agente secreto John Smith na presença da Yukimi. Eles dois se ajudaram muito, conseguiram lá chegar no topo, acabar com as organizações por conta das notas falsas, e o fato da Yukimi ter ido atrás do Cid, sabendo o quão forte ele era pra propor aquele negócio, né, é digno de respeito, galera. Ela foi, gostou dele e ele também se interessou em ficar fazendo as coisas todas com ela lá, e acho que foi um dos arcos mais bacanas da gente ver. Outra que tá acima dela, Epsilon, mano. Cid reconhece as suas habilidades, principalmente as habilidades da Epsilon, com o Slime Body Suit, a roupa de slime, né? Ele acha que faz parte do treinamento dela, só que na verdade ela que desenvolveu uma afinidade absurda com essa roupa, né? Ela meio que a roupa faz parte do corpo dela agora. Mas o outro fator ainda que meio que fez ela diminuir, né, não ficar com tanto respeito assim, é saber que ela ficou bem famosa por conta dos ensinamentos de música do Cid. Acabou que ele ficou meio, né, bolado com isso. Ele ensina pra ela, ela ficou famosa. Ele poderia ser famoso, mas cara, o Cid é a eminência das sombras. Ele não pode ser famoso. Zeta vem depois dela. Ela é um caso à parte também, galera. A gente pode dizer que a Zeta realmente é uma pessoa que se destaca, principalmente pelo talento. O Cid acha a Zeta mais talentosa entre todas as 7 sombras, por isso que ele respeita pra caramba ela, cara. A Zeta é uma garota que aprende, ó, muito rápido e com certeza sabe o que faz, principalmente quando se trata de espionagem, de, pô, coletar informações, ela é a melhor, né? No geral, ela é uma pessoa que se adapta muito melhor do que qualquer outra. Mas acima dela ainda temos a que tem as melhores interações com o Cid, a Delta, cara. Pois é, o Cid até fica um pouco irritado com o fato da Delta ser muito afetiva, mas isso de qualquer forma não tira a forma dele de ficar impressionado com seus sentidos muito aguçados. A melhor interação da história, sem sombra de dúvidas, é deles. Eu acho que, cara, ela é muito mais doida pelo Cid quando se trata de estar próxima, de ter contato com ele do que os outros. Tanto que ela foi a única que descobriu que ele era o mestre quando ele tava lá no disfarce dele de John Smith. Ela descobriu de primeira, só pelo cheiro, tá ligado? Por isso que ele também criou muito respeito por conta dela. Depois dela entra a irmã dele, não pode ficar de fora a Claire. O Cid realmente se importa com a Claire, respeita a força dela, a dedicação dela, porra, além de ser a irmã dele, cresceu junto com ele. A gente sabe que ela tem aquele complexo de irmão dela, sabe, mas de qualquer forma, cara, o Cid sempre respeitou a sua irmã e sempre vai respeitar. Acima dela tem poucas pessoas, por exemplo, a Beta, que o Cid encontra a alegria, né, nas missões que a Beta atribui a ele e faz junto com ele, cumprindo as fantasias de roleplay dele, e ela tá com ele desde o início. Quando a Claire tinha sido sequestrada, ela trouxe uma mapinha, falou tipo, aonde tá, e ele foi lá e tacou a faca e era ali mesmo, não sei o que. Agora, no arco novo, quando eles vão pra Terra juntos, que vai lançar no filme, realmente ela faz por merecer, tá? A Beta firme e forte. O problema é que ela perde um pouco de respeito ali por causa exatamente da mesma coisa da Epsilon, né? Ela pegou as histórias que o Cid falou pra ela e escreveu tudo. Ficou famosa com as histórias que ela contou do outro mundo que o Cid falou, né? Ossada, meu amigo. Depois dela, a Aurora também ganha muito respeito, uma das mais respeitadas pelo Cid. Ela é, sem sombras de dúvidas, a oponente mais forte que o Cid já enfrentou e rapidinho desenvolveu respeito por ela por conta disso, principalmente quando descobriu sobre o passado dela, tudo que a Aurora foi, ele viu a Aurora pequenininha lá, ele passou pelo mundo da Aurora. Isso tudo causou um certo negócio nele, né? Parece que ela estava tentando se redimir agora, então ele acabou sendo um pouco mais afetivo com relação a ela, até o momento que ela desapareceu. A gente viu que realmente o Cid desenvolveu um respeito top por ela. Próxima, entramos na Gama. Cid é o tipo de pessoa que sente ciúmes da Gama por conta da quantidade de dinheiro que ela coletou. Cara, eu até colocaria a Gama em primeiro aqui, tá ligado? Principalmente pelo fato de o Cid adorar dinheiro mais do que qualquer coisa. Mas ainda assim eu coloquei ela em segundo porque tem outra pessoa que acha que vale mais pra ele do que dinheiro. A Gama é vista como uma pessoa digna, como uma pessoa elegante, com graça, só que na realidade ela é uma pessoa totalmente desajeitada. Isso afeta o desempenho dela em batalha, porque tem o hábito de tropeçar usando os saltos altos, já que não está acostumada com eles, mas quando ela se juntou ao Shadow Garden, logo depois, ela teve um pouco de complexo aí sobre a falta de habilidades de luta. E ela sentiu tristeza, ela ficou desapontada por isso. E inclusive ela até considerou deixar o Shadow Garden, cara. Só que o Shadow foi quem no momento de vulnerabilidade confiou a ela, né? Falou com ela todo o conhecimento que ele tinha da vida anterior, sobre a sabedoria da sombra. E isso, lógico, inspirou a Gama pra caramba. E ele decidiu confiar mais ainda nela, no intelecto dela, em vez da força bruta. Então, mesmo que ela possa ser uma lutadora não tão
competente assim, né, não luta pra caramba, a Gama compensa a sua inteligência altamente astuta que ela tem nessa parada, o que torna ela até responsável pela maioria das operações que acontecem no Shadowgarten. Por último, temos a Alpha, cara, que é a amiga mais velha do Cid. A primeira a entrar no Shadowgarten, quem ele considera quase como um igual, sacou? Tanto que ela é a segunda líder quando o Cid não tá presente. A Alpha não só se iguala ao Cid em questões de poder, mas também em estratégia, comando, literalmente chegando no nível dele. Em batalha, não tem nem como dizer, né? Ela não é do mesmo nível dele, mas é uma das melhores de todas as outras sombras. Então, pra mim, ela tem que ficar em primeiro lugar ali. Aliás, não só pra mim, né? Isso era o que tava lá onde eu vi também. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se você curtiu, capricha no likezão. E se você achar que o Cid pode confiar em mais alguma outra pessoa, se eu esqueci de alguma pessoa aqui, você pode botar nos comentários. Fica à vontade para comentar aí, porque é muito bom, eu respondo vocês, a gente troca uma ideia maneira. E eu adoro ver as listas de vocês também. Lógico, sem discussão, galera. Tudo aqui na malandragem, na boa, igual vocês sempre fazem. Não vocês discutem, que eu também realmente quase nunca vejo discussão. E isso é muito bom. Tamo junto sempre, família. Então, se você curtiu e quiser continuar acompanhando, olha só, tem novidade pra caramba agora dos animes da temporada, tá? Kage no Jitsu Tsurukushi acabou, mas temporada nova chegou. Até rimou, né? Ó, rimou de novo. Enfim, se inscreve aí e ativa o sininho pra gente acompanhar tudo junto. Valeu demais, família. Até a próxima. Fui!